Para a Organização das Nações Unidas, a seca e o calor extremo que tem castigado a Amazônia está ligada ao desmatamento na região. Vamos ter uma noção melhor, dos danos que as altas temperaturas estão causando à produção agrícola no Amazonas com o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado. O bate-papo é com Munir Lourenço. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, porque realmente essa sensação térmica está sendo sentida em vários estados brasileiros, não apenas aqui no nosso país, mas também lá fora. Mas falando daqui, falando especificamente do estado do Amazonas, foi verificado que então realmente o desmatamento, queimadas, acabam realmente atingindo, ou interferindo para piorar a sensação climática, Bom, segundo as instituições científicas, tem apontado aí, na verdade, como principal fator dessa seca severa, recorde de vazante que nós temos enfrentado aqui no estado do Amazonas, a questão do fenômeno El Niño, que este ano está em patamares realmente muito elevados e trazendo toda uma conjuntura extremamente adversa para o nosso estado, com milhares de pessoas já atingidas, exatamente os 62 municípios do estado do Amazonas em estado de emergência, mais de 600 mil pessoas afetadas, mais de 150 mil famílias afetadas, com uma série de situações preocupantes, como a questão de comunidades isoladas, desabastecimento de alimentos, dificuldade da navegação, e aqui as nossas estradas são os rios, e também já municípios vivenciando racionamento de energia elétrica em função da dificuldade da chegada de óleo diesel para regiões como São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, que tem energia produzida a partir de termoelétricas. Pois é, Munir, a gente sabe que essa questão das queimadas acaba aumentando esse volume de fumaça, essa incidência de fumaça nas cidades, além dos danos respiratórios em seres humanos e em animais, também há um prejuízo na produção agrícola também, além do clima quente, que acaba também deixando com que até o solo fique cada vez mais carente de água e assim impactando no desenvolvimento das culturas, Sem dúvida, Fábio. Isso aí é um quadro que decorre dessa seca extrema, queda de produtividade na agricultura, na pecuária, pela questão das altas temperaturas, a baixa umidade no solo, tudo isso dificultando muito, que se soma com a questão da dificuldade de acesso a determinados insumos para a produção no campo, e isso é um contexto que, em última instância, também representa um problema social, porque isso afeta diretamente a renda de milhares de famílias do campo e traz toda uma condição de instabilidade, insegurança na produção e na vida de cada produtor e cada família rural. Munir, a gente mostra aqui com certa frequência a importância do trabalho que é feito pela Federação da Agricultura e Pecuária aí no estado do Amazonas, e cada vez mais parece que esse serviço se torna essencial, necessário, ainda mais nessas épocas de ano, onde a seca, a estiagem acaba prejudicando muito o produtor, e eu digo até o agricultor familiar, que aí sim ele pode ter uma renda comprometida por causa dessa falta de chuva, e chuva regular, E aí, com isso, piora a situação com o fogo. De que forma vocês estão atendendo a essas populações? Vocês estão conseguindo fazer as devidas visitas, ou também acabam sendo impedidos devido à dificuldade nesse acesso? Sim, nós temos atuado aí a federação, juntamente com os nossos sindicatos rurais de base municipal,
procurando orientar os produtores para tentar minimizar esses impactos. E, a nível da federação, também mantendo gestões junto ao governo do Estado, ao governo federal, para que medidas sejam implementadas como forma de atenuar todo esse contexto adverso. E aí, nesse sentido, nós já tivemos aí o governo do Estado baixando algumas medidas juntamente com a Assembleia Legislativa de anistia, renegociação de dívidas rurais junto à Agência de Fomento do Estado, além de a ajuda humanitária a esses produtores atingidos, para que nós possamos, como você disse muito bem, Fábio, diminuir o impacto de renda para esse produtor e evitar também a questão indesejável do êxodo rural, de que famílias saiam do campo e venham para a cidade e nós tenhamos, além de perda de produção, perda de safra, perda de famílias na atividade rural. Isso é um objetivo que a gente tem procurado atuar para evitar esse problema. Muni, devido à extensão, né, do estado também, da região amazônica como um todo, é muito importante a orientação. Muitas vezes essas informações demoram a chegar ou chegam de forma deturpada ou às vezes nem chegam, né, como deveriam. Agora, assim, essa questão de evitar queimadas, né, muitas famílias ainda acabam adotando um hábito, né, que já por diversas vezes já foi constatado que pode ajudar a contribuir com uma fagulha que escape ali daquela chama, pode acabar provocando um incêndio, isso alastrando com a situação da estiagem. É importante, então, que todo tipo de orientação consiga chegar às pessoas, em qualquer lugar que esteja, né? Certamente. Inclusive, nós estamos com campanha em rádios, né, que a nível e outros veículos de comunicação aqui no Estado, para que nós possamos chegar com essa informação para a mais ampla fatia possível dos moradores e dos produtores rurais, para que realmente se evite o incêndio, a queima, o fogo, nesse momento, mais do que nunca, porque realmente a vegetação está muito seca e o risco de que esse fogo, esse incêndio possa se tornar sem controle é muito grande, trazendo uma série de prejuízos para todos, sem falar no próprio empobrecimento do solo. Agora, é muito importante que se fique claro que a grande maioria dos produtores rurais, aqui no Amazonas, por exemplo, na verdade, estão sendo vítimas desses incêndios florestais de autoria desconhecida e que, pela vegetação seca e por situações que fogem ao controle, chegam até as propriedades desses produtores, queimando pastagens, lavouras, cercas, residências, trazendo toda uma série de prejuízos e esse produtor sem ter provocado essa situação. Esperamos que realmente as chuvas o regime de chuvas possa ser retomados o quanto antes para que nós possamos atenuar e superar esse momento difícil. Munir, só para informar, as imagens que a gente está exibindo, estão sendo exibidas aqui, elas mostram a situação de alguns rios no Amazonas, principalmente o Rio Negro, né, que teve uma baixa grande no seu nível, isso dificultando a navegação, isso o transporte e o escoamento de alguns produtos. Nesse caso, aliado, né, a todas essas dificuldades, a possibilidade de uma estocagem, vocês já trabalham com essa margem até antes, né, até já há algum tempo, com a estocagem, justamente para evitar o prejuízo lá na frente, já que muitos campos aí, lavouras, estão realmente danificadas? É realmente uma situação difícil. A Defesa Civil já vinha divulgando isso há algum tempo, essa perspectiva, né, de uma seca extremamente rigorosa, e havia toda uma divulgação para que as comunidades, os municípios, as famílias procurassem se precaver em relação a isso. Mas realmente as previsões, todas elas foram superadas.
porque realmente estamos aí com uma situação, aí você citou o Rio Negro, né? Uma seca recorde em 121 anos de medição oficial. Então, Rio Madeira com problemas também de navegabilidade, navios enfrentando assoreamento, os grandes rios tendo problema de navegabilidade, a Zona Franca de Manaus com problema de desabastecimento também para o segmento da indústria. Hoje tivemos notícias também de queda significativa da arrecadação de impostos do governo do Estado pela dificuldade das mercadorias circularem dentro do Estado, a economia como um todo do Estado comprometida, e isso se reflete também na questão da arrecadação de tributos estaduais. Então, um momento difícil, esperamos que isso volte a acontecer. As previsões aí de que próxima semana talvez se inicie algumas chuvas, esperamos muito que isso aconteça. Tá certo. Só para informar, o Ministério Público Federal acionou a Justiça para que o governo do Amazonas explique, né, a situação de queimadas em várias áreas florestais, para que então possa, e quais as medidas que possam estar sendo adotadas aí para o combate, porque se for criminoso, é importante se achar os culpados. Muito obrigado, Munir Lourenço, presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Amazonas. Agradecido pela entrevista. Espero que a situação melhore o quanto antes para todos os produtores da região e para a população em geral. Muito obrigado e agradecemos a oportunidade.